Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Hoje um programa muito especial porque estamos aqui em Jerusalém, estamos fazendo essa gravação daqui, com a presença dos meus queridos peregrinos que vieram comigo para passar esse tempo na Terra Santa, para descobrirmos juntos o Santo da Terra, que se esconde nos detalhes dessa geografia. Temos também os nossos queridos irmãos angolanos, que aceitaram o meu convite de estarem conosco nessa gravação hoje. Angola, que eu tive a oportunidade de conhecer o ano passado, já tinha um carinho imenso por essa terra sem ter ido lá, e depois que a gente vai, a gente volta apaixonado pelo povo. Obrigado por tudo aquilo que vocês representam no coração da igreja, pela vida que vocês nos trazem, pela vida que vocês nos sugerem viver. A nossa vida cristã é um embate constante entre coisas terrenas e coisas celestes. Muito embora eu não goste muito de diferenciar tudo isso, porque é no emaranhado das coisas terrenas que nós vamos descobrindo as coisas do céu. Mas São Paulo, nessa passagem aos Colossenses, ele nos exorta justamente a gente ter cuidado a buscar as coisas do alto. São Paulo está preocupado com o que as coisas que não são do alto podem fazer com as comunidades a quem ele escreve. Está certo que essa carta aqui é aos Colossenses, mas ela serve para todos nós. O cristianismo continua sendo um desafio para nós da mesma maneira como para essas primeiras comunidades. Ele fala assim: se, pois, ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto e não nas da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também com Ele sereis manifestados em glória. Palavra do Senhor. O desafio nosso é diário. São tantas as realidades humanas que podem ser um obstáculo a essa vida gloriosa, porque é tão interessante você pensar isso. O sepulcro vazio que a gente tem oportunidade de visitar aqui em Jerusalém é o convite à vida sublime. Nós nascemos sublimes. A dignidade é o contexto do que é sublime em nós. Nós não podemos negar em ninguém a dimensão sublime. Ninguém está fora da condição de ser sublime, mas a gente faz escolhas que podem ofuscar isso. Ao longo da nossa vida, a gente pode até esquecer que é sublime. Não é que a gente deixa de ser, é que quando nós estamos esquecidos do sublime que está em nós, a gente fica ofuscado. Porque a vida precisa ser recrutada diariamente. Essa qualidade da vida precisa ser recrutada. A dimensão sublime do humano precisa ser recrutada diariamente. E às vezes a gente esquece. Quer um exemplo simples desse esquecimento? A parábola do filho pródigo. Aquele menino esqueceu que era sublime. Chega num determinado momento da vida dele, eu não sei em qual idade ele faz isso, mas ele pede a herança do pai, vai embora, gasta tudo aquilo, também não sabemos quanto tempo ele levou para poder gastar a herança. Pode ser que tenha vivido 10, 15, 20 anos, com tudo aquilo que o dinheiro poderia lhe dar. Só que aquela vida cavou dentro dele um esquecimento de que ele era sublime. A vida de pecados, a vida de erros, provocou naquele menino um esquecimento de quem ele era. Engraçado que quando a gente encontra uma pessoa que investiu muito no pecado, que o pecado é investimento, né? Todos os dias eu posso conscientemente investir numa vida de pecados. Basta eu me descuidar. Nós falávamos na missa que nós celebramos no Santo Sepulcro, né? Vocês se recordam disso? Que o inimigo de Deus está o tempo todo nos propondo coisas vãs. O diabo é astuto. O diabo é astuto
em criar para nós um contexto de pecado. E no primeiro momento, este contexto de pecado é atraente. Ele parece satisfatório. Mas depois, o resultado do pecado é a destruição, é a morte, é a perda da alegria. Basta ver o que o vício tem o poder de fazer na vida de uma pessoa. Nós falávamos sobre isso, de como o vício pode fazer uma pessoa esquecer quem ela é. Nós que já tivemos o álcool dentro de casa como um problema, a gente sabe o que significa isso. Uma pessoa está esquecida do papel que ela exerce. Um pai embriagado, por exemplo, não sabe que ele precisa exercer o papel como pai. Ele está temporariamente prejudicado porque ele não está em si. Ele não está no pleno exercício de suas possibilidades. O álcool o rouba. Ele não é o pai que pode ser. E aí você começa a pensar em todas as dimensões da vida. Você não pode ir trabalhar alcoolizado, por exemplo. Você pode assinar papéis que não deveria assinar. Você pode dar ordens que não poderia dar, porque o álcool mexe com você. Se você vai para uma festa e se lá você fica alcoolizado, você perde o controle, às vezes até do que é certo, do que é errado. Vai dizer o que não deve. Enfim, existem situações, estruturas mundanas que nos roubam de nós, que retiram a nossa inteireza, fazem nos esquecer temporariamente quem somos e o que devemos, que são princípios fundamentais para a qualidade da vida humana. A gente saber quem a gente é e o que a gente deve fazer. É a questão ética, moral, não é? Eu olhar para você e saber que eu não devo lhe matar, que eu não devo lhe agredir, que eu não tenho o direito de desfazer de você. Mas eu preciso estar no exercício, no pleno exercício das minhas possibilidades. Aquele menino, por causa da vida errada que ele levou, ele foi se acostumando tanto com aquela vida de pecados, que ele perdeu o referencial da sua identidade. Ele não sabia quem ele era mais. Quando é que ele se recorda? Quando ele chega no fundo do poço. Quando o pecado o leva ao território mais doloroso da vida humana. Que é quando você justamente percebe que você está sem dignidade. Da mesma forma como um dia tive a oportunidade de ver o meu pai caído na sarjeta. Embriagado, caído na sarjeta da rua. Ali, exposto. Claro que é doído para quem sofre isso. Claro que não é fácil você saber-se esquecido do valor que você tem. São Paulo está justamente dizendo isso aos Colossenses. Não esqueçam daquilo que vocês são. Vocês são cristãos. E o cristão só tem sentido se sobreviver das coisas do alto. Com a vida cristã não combina a vida mesquinha. E o testemunho da vida cristã não está naquilo que nós dizemos, mas está na maneira como vivemos. A primeira evangelização que nós realizamos na vida não é a palavra que a gente diz, é o olhar que a gente oferece ao outro. Eu sempre digo isso para mim e para os outros. A gente começa a evangelizar quando olha para quem chega perto de nós. É por isso que Deus precisa converter o nosso olhar. Porque é o meu olhar que vai dar ao outro a liberdade de ficar perto de mim. É isso que vai acolhê-lo. É isso que vai trazê-lo para perto de mim. É isso que vai estabelecer a confiança. Por mais errada que seja a vida do outro, por mais que eu reprove aquele jeito de viver, eu não posso julgar o ser humano fora por causa da vida que ele está vivendo. É o meu olhar que aconchega. É o meu olhar que vai trazê-lo para perto de mim, para que depois eu tenha condições de propor uma mudança de vida ali. Da mesma maneira como eu preciso do mesmo olhar e da mesma proposta. São Paulo está alertando a sua comunidade de que ela precisa buscar diariamente as coisas do alto, para que ela não se esqueça quem ela é. Porque sim, nós podemos cometer esse equívoco, minha gente. Nós podemos parecer cristãos aos olhos dos outros, mas não sermos aos nossos próprios olhos. É isso
que faz a diferença. Quando nós acreditamos na história que estamos vivendo, essa satisfação pessoal, interior, que você tem de saber que você está buscando sim as coisas do alto. Você está sendo capaz de identificar no dia a dia da sua vida quais são as realidades rasteiras, diabólicas, que lhe impedem de viver a dimensão altiva do cristianismo. Virtudes ao invés de defeitos. Buscar uma vida virtuosa. Buscar leituras que nos façam viver essa vida virtuosa. Buscar uma conduta de vida ou até mesmo um contexto de amigos. Porque isso também é interessante a gente ressaltar. Quando a gente de fato opta por uma vida no alto, nós vamos mudar as amizades. Nós não vamos querer qualquer conversa. Nós não vamos querer qualquer ambiente. Tudo aquilo que a gente perceber que está sendo nocivo e nos fazendo regredir nessa vida da graça, nós não vamos querer para nós. Seremos honestos com os relacionamentos que estabelecemos. Se eu percebo que fulano de tal não me ajuda no meu processo de ser cristão, eu vou pensar 2, 3 vezes antes de dar intimidade a ela, ou de dar a ela uma autoridade afetiva sobre mim. Porque amizade é autoridade afetiva. É uma autoridade afetiva que nós exercemos uns na vida do outro. Você acredita no que eu lhe falo porque sou seu amigo. Eu acredito no que você me fala porque somos amigos. E se de repente você começa a me puxar para trás, ao invés de me levar para frente, eu posso às vezes nem perceber isso. Que você possa estar sendo um obstáculo ao meu crescimento humano. Mas se eu percebo, se à luz dessa fé, eu identifico que alguns relacionamentos não estão me permitindo crescer em Deus, é minha honestidade rompê-los. Padre, mas então eu vou jogar o outro fora? Não, eu vou reposicioná-lo nas peças ali da minha vida. Isso é questão de honestidade. Eu tenho o direito de reposicionar as pessoas na estrutura da minha vida. Eu não tenho o direito de julgar ninguém fora. Eu não tenho o direito de me sentir melhor que ninguém. Mas eu tenho o direito de dizer quem eu quero que continue tendo autoridade afetiva sobre mim. Aí a gente volta àquela frase que eu já disse várias vezes. Quem são os melhores amigos que podemos ter na vida? São aqueles que nos tornam amigos de Jesus. São aqueles que nos aproximam do coração do Evangelho. São aqueles que nos resgatam do fosso das nossas misérias. É bom você ter um marido assim, não é? Que lhe promove da mesma maneira como Jesus promoveria se ele pudesse humanamente estar na sua vida. É bom você ter um irmão assim dentro de casa, não é? Saber que ele quer o mesmo que Deus quer para você. É bom ter um namorado assim? Padre, esse aí é do sonho, só existe no conto de fadas, Tá mais fácil achar um sapo do que um príncipe. Mas é melhor você saber que é sapo e já passar longe do que você achar que é príncipe e chegar lá e é um sapo. Você sabe que te ama de verdade quando você identifica que o querer dele é despertar em você a sua melhor parte. Quando você percebe que o outro é um promotor das suas virtudes. Não age motivado pelos ciúmes dele, nem tampouco pelos egoísmos. Ele é na sua vida o que Deus seria se pudesse humanamente estar da mesma maneira como nós estamos. Eu falava sobre isso na Eucaristia, que celebrava para o meu grupo essa semana. Tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo, que é dado por vós. É recíproco isso, não é? É Jesus que me dá o corpo dele, e sou eu que dou a ele o meu corpo. A Eucaristia não é só uma via. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Tá bom, Senhor. Eu te comungo e te dou a oportunidade de andar pelo mundo através do meu corpo, de olhar para as pessoas através dos meus olhos, de agir com os meus braços, de fazer o que precisa fazer no mundo através de mim, de pensar,
de revolucionar as estruturas, da mesma maneira como o Senhor revolucionou naquele tempo. Revolucione através de mim, Senhor. Por isso eu preciso estar cada vez mais mergulhado no seu evangelho, porque eu quero ser a sua palavra viva por onde eu for. E quero levar a buscar as coisas do alto quem estiver ao meu lado ou quem passar pela minha vida. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar, ou com asas como águia. Como é? Pois confio no Senhor. E hoje o programa Direção Espiritual tem um prazer de ter um ser humano que vive para isso, para levar os outros para o alto. A gente sabe que tem muita gente que vive para julgar os outros nas misérias, não é? Tanta gente promovendo a droga, tanta gente promovendo a sexualidade sem responsabilidade, sem amor. Mas de vez em quando a gente cruza pessoas que estão empenhadas em tornar esse mundo melhor. E eu tive a oportunidade de encontrar essa criatura lá em Angola, fazendo a diferença no mundo, nos espaços que lhe pertencem. Meu querido Miguel Buila, seja bem-vindo. O povo brasileiro te abraça através do programa Direção Espiritual. Louvado seja Deus. Que belezinha. Quero apresentar também hoje o meu querido que está me acompanhando na peregrinação, Jocélio. Muito obrigado, meu irmão. Uma salva de palmas para o Jocélio. E agora uma salva de palmas calorosa brasileira para esse meu irmão Miguel Buila. Miguel, conta pra gente qual é o trabalho que você tem feito hoje em Angola, através da música. Primeiro, onde você nasceu? Que lugar? Luanda. Luanda, na capital mesmo. É. Vou ficar sentadinho daqui, viu? Nasci em Luanda. Nasceu em Luanda. E... Começou a cantar quando? Já nasceu cantando, né? Pelo jeito. O médico, quando bateu na bunda do Miguel para ele acordar, para ele começar a viver, ao invés de chorar, ele cantou. Não, mas foi uma experiência muito, digo, engraçada, porque a pessoa que me convidou queria ser padre. Eu disse, pensa bem, eu quero dar netos à minha mãe, e você? Você falou que queria dar netos, Falei, né? E pronto, essa pessoa desistiu de ser padre, pensou bem, acho eu. No entanto, ele convidou-me para cantar, para pertencer à comunidade. Você tinha quantos anos isso? Na altura, acho que eu devia ter 12, 13 anos. 12, 13 anos. Eu perdi o meu pai aos 7 anos. E então, a minha atividade, a minha vida na igreja era mais firme. Então, quando ele convida-me para cantar, eu disse, não, eu quero estudar apenas, eu quero me formar, fazer a minha família. Mas não é que quando comecei a ter encontro pessoal com Jesus, a minha vida mudou. Mudou porque eu hoje tenho as pernas que eu sonhei durante a minha infância. E Deus me deu essas pernas através do louvor. O Espírito Santo mostrou-me que eu, para vencer, para viver, para eu conquistar o sorriso daquelas pessoas que me desprezavam, eu tinha que ter atitude, porque eu também tive a minha mãe alcoólatra. Lembro-me que uma vez avisaram-me que ela estava jogada na rua. E eu, paraplégico, não sabia o que fazer para acudir, né? Mas graças a Deus a minha mãe converteu-se. Ela já não bebe, nem tem sinais. Então, o que eu podia apresentar a Deus? Senão a minha gratidão por tudo que Ele fez na minha vida. Disseram que eu não podia ter filhos. Hoje eu tenho um casal
E o segundo filho faz hoje 2 anos. E Deus é Deus. Louvando, eu consigo fazer com que as pessoas também, aquelas que não têm pernas para chegar a Deus através do louvor, consigam obter essas pernas. E muita gente, nessa peregrinação principalmente, dizem assim: mas tenha fé, você vai andar. Para que mais andar se eu já tenho o que é o melhor de Deus, o seu coração, a sua misericórdia? Acho que andar nesse mundo não faz diferença. A única coisa que faz diferença é o amor e a misericórdia de Deus. E é isto que eu canto. Eu louvo a Deus por isso. E o Padre Fábio, falo para o Brasil, para o mundo, ele abençoou-me. Eu sonhei estar com este homem, ouvi muito sobre o Padre Fábio, Monsenhor Jonas Abib, Gilberto, da comunidade Obra de Maria. Então, ouvi falar de pessoas que de facto entregaram suas vidas para fazer com que outras pessoas tenham vidas. E ele abençoou-me lá em Angola, que até consegui um contrato para fazer um CD novo, né? Então, é isso que nós queremos, esperança de vida. E eu estou aqui para vocês, Brasil, estou aqui para vocês, mundo. Se vocês olharem pelas minhas pernas, vocês vão ver uma pessoa impossibilitada. Mas se olharem para dentro de vocês, vocês vão ver que Jesus já me levantou. E eu louvo a Deus por isso. Olhem para dentro de vocês. Amem-se. É o que eu fiz. E a palavra-chave para terminar isso é superação. Supera-te, que Deus vai revelar o melhor do seu coração. É isso. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, como águia, pois confio no Senhor. A gente ter a oportunidade de ouvir um homem como esse, um ser humano que não precisa das pernas para ir tão longe. Às vezes, Miguel, eu com as minhas pernas não chego nem na metade dos caminhos que você anda. Muito linda essa sua compreensão. Primeiro porque não tem vitimismo, não tem nenhum sentimento de autopiedade. Você está tão livre disso, né? Você encara a sua vida de maneira com tanta integridade, que é justamente o conselho de Paulo, né? Aproveite toda e qualquer realidade humana para lhe fazer crescer, ascender. Eu já encontrei muitas pessoas na vida com deficiências, mas encontrei muitas magoadas, não souberam superar, e você tem toda a razão. Se a gente não faz um processo de superação pessoal todos os dias, a gente nunca vai chegar ao que podemos de nós. E é isso mesmo, Deus é essa força que nos leva a compreender o que aos nossos olhos parece tão difícil de ser compreendido. Obrigado pela sua presença, viu? Miguel vai continuar, vai ficar o programa todo aqui com a gente. Nós vamos cantar juntos daqui a pouquinho a música que cantamos lá em Angola, pode ser? Pode.
Uma interpretação mais bonita que eu já ouvi de Tudo é do Pai foi esse menino que fez lá. Nós vamos para o intervalo e a gente volta.